Entre os perseguidos, vocês estão vendo uma foto que a gente tinha que estampar em tudo quanto é universidade, que é um indígena numa manifestação militar no pau de arara. Isso é uma foto histórica. Vocês estão vendo até que a cor está desbotada. Pois bem, o relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta que nós tivemos 8.350 indígenas que foram mortos pela ditadura militar. 8.350 indígenas. A gente fala tanto de indígena, nós temos que lembrar o que foi a ditadura para eles. Agora, recentemente, os Krenak, só lembrando, gente, quando a gente fala de indígena, nós estamos falando de nações. Não existe um único indígena no Brasil. Cada nação é um país, gente, para os indígenas. Os Krenak não tem plural, porque você não fala os Brasis. A gente escreve poeticamente, mas a gente fala o Brasil, não é? Então, a nação Krenak, isso tem que ficar claro, ela sofreu tortura, prisão, indivíduos submetidos a maus tratos, trabalho forçado, e foram deslocados daqui de Minas Gerais. Os Krenak têm uma comunidade grande aqui em Minas. Eles foram deslocados do território deles para um presídio, inicialmente chamado Reformatório Krenak, que ficava numa fazenda no município de Carmenésia, aqui em Minas Gerais. Eles foram perseguidos e atacados pela Guarda Rural Indígena. Então, só precisa entender o que foi a ditadura para os indígenas. A gente hoje fala tanto de meio ambiente, de respeito às culturas. É bom a gente saber o que a ditadura fez com o indígena. Mais de 8.000, gente. Mortos. Não é só torturado, não, que nós estamos vendo aqui. É mortos. Eu lembro de fotos de indígenas durante a ditadura de ponta cabeça, preso em árvore. Isso é que foi a ditadura. Isso é que foi a ditadura. Vamos para o próximo slide, por favor. Aqui sobre educação, que também se fala muito pouco sobre educação durante a ditadura. O que vocês estão vendo no gráfico? Vocês estão vendo no gráfico que a gente fala muito do milagre brasileiro? Vocês estão vendo aqui, esse é um gráfico do Banco Mundial. Vocês estão vendo o Brasil, que é o azulzinho, como é que ele cresce no PIB per capita. Vai crescendo, e de repente ele despenca. E a Coreia, vocês estão vendo que a Coreia está acompanhando, e de repente, no final da ditadura militar, final dos anos 70, início dos 80, diga, você está apontando, a Coreia passa o Brasil em termos de PIB per capita. Sabe o que aconteceu para a Coreia chegar nisso? Investimento na educação. Vocês querem saber o que a ditadura militar fez com a educação? Opa! Epa! Erro meu. Vocês sabem o que a ditadura fez? Caiu de 7,8% de investimento no PIB para 5%. Eles diminuíram o dinheiro para a educação brasileira, a ditadura militar. Depois, um dia, eu posso contar o que eles fizeram, porque eu era estudante de escola estadual na época, né? Só para vocês terem uma ideia, o tempo de escolaridade no início da ditadura era 2,4 anos por pessoa. A ditadura investiu tanto que pulou de 2,4 anos para 2,6 anos no final da ditadura, ou seja, nada. Então, a ditadura militar foi um grande mal para a educação brasileira, que, de certa maneira, nós pagamos durante várias décadas, dos anos 80, quando acaba a ditadura, até o final do século, a gente ficou patinando, porque eles tinham destruído a educação brasileira e eles trouxeram a concepção dos Estados Unidos para as escolas brasileiras, durante a ditadura, que você não podia fazer nada que não fosse o que eles mandavam. Acontece que a educação norte-americana, a educação básica,
é a pior da América. A educação básica brasileira é várias vezes melhor em termos de resultado que a educação dos Estados Unidos. E a gente fica importando aquelas porcarias de Five Fingers, cantinho da leitura, aquelas porcarias que eles inventam, pacotinho, que alguém ganha, aceleração de aprendizagem. Vem tudo dessas consultorias que se espelham nos Estados Unidos, né? Então, isso sobre educação. Vamos agora para a corrupção. Vocês estão vendo a foto aí de um dos maiores canalhas que esse país já teve em nosso solo, que é o delegado paulista Sérgio Paranhos Fleury. Esse cara foi o comando da tortura em São Paulo, financiado por... tinha relação indireta com os militares, tinha relação com o empresário. Nós tivemos, inclusive em São Paulo, uma famosa operação chamada Operação Bandeirantes, a OBAN, que inclusive a Folha de São Paulo colocou seus carros de distribuição de jornal para pegar as pessoas e torturar. Só para vocês terem uma ideia. É um monte de empresa paulista que entrou nessa brincadeira. Pois bem, o Fleury, que tinha todo esse poder, segundo o Ministério Público Federal, ele era envolvido com tráfico de droga e grupos de extermínio, incluindo o Esquadrão da Morte que ele liderava. Tráfico de droga. O Ministério Público Federal conseguiu localizar a relação dele com o traficante José Iglesias. E ele tinha relação com os militares na tortura em São Paulo. Na década de 70, nós temos casos da Polícia do Exército no Brasil, do Rio de Janeiro, capitães, cabos e sargentos envolvidos com contrabando no estado do Rio. Nós temos mais de 1.500 processos de corrupção durante a ditadura. Então, essa coisa que a ditadura e um regime autoritário limpa a roubalheira, que roubalheira de civil, é bom que vocês entendam o seguinte: numa ditadura, ninguém te fiscaliza, ninguém te proíbe. E é aí que você põe a mão na massa. Vamos lembrar que nós não estamos falando de qualquer coisa, não. O Delfim Neto escreve um texto durante a ditadura, quando ele era ministro, dizendo o seguinte: nós vamos ter que expulsar da terra 350 mil famílias no Nordeste inteiro para colocar máquina, para aumentar a produção para exportação. Para quem é da minha idade, sabe de um programa que tinha na TV Globo, que era Amaral Neto, o repórter, que ele só publicava as fazendas enormes de melão, enormes de caju, porque a gente estava produzindo aceleradamente para exportar. Só que tinha muito agricultor pobre. O Delfim Neto financia a expulsão. Gente, ele calcula 350 mil famílias. Só que ele sabia que ele tinha que colocar esse pessoal em algum lugar. Aonde que ele coloca? No norte do país. Por isso a Transamazônica. Vocês entenderam por que abria aquelas rodovias para o nada? Era para jogar nordestino lá. Só que nessa mixórdia também foi agricultor familiar de outras regiões do país. Você vai para o Pará, você vai para o Amazonas, chamava Amazônia Legal, aquela região toda, né? Que pegava até o que hoje é Tocantins. E você vai ver gaúcho, aos montes, no Pará, em Rondônia, Roraima, porque eles foram expulsos da terra. Só para que vocês tenham uma ideia. É lógico que teve corrupção, gente, na construção de estrada, nessa bagunça geral que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia. Dos anos 60 aos anos 80, portanto, o período da ditadura, nós tivemos um êxodo rural no Brasil envolvendo 32 milhões de brasileiros. Nos anos 80, era a população inteira da Argentina. Inteira da Argentina. Nunca na história mundial, em um tempo tão curto, teve uma migração, um fluxo migratório num único país como o Brasil. Feita pela ditadura. Destruindo famílias, destruindo cultura, identidade territorial. Você ia pro nada, gente.
Você ia tentar a vida no nada. Vamos agora, então, para o último slide, que aí explica o fim da ditadura. Como é que a ditadura começa a bambear as pernas? Porque eles só falam que eles eram muito fortes, né? O que não fala, nem nas faculdades de economia, é que em 74 nós temos o primeiro baque do preço do barril do petróleo. Em 73, triplicou o preço do barril do petróleo. Nós vamos ter um choque em 73, 74, que a OPEP lidera o choque do barril de petróleo. Os países ocidentais que tinham na base do derivado de petróleo, diesel, gasolina, tal, toda a movimentação dos produtos e mercadorias, né, através de caminhão, nas rodovias, Estados Unidos, né, você vê qualquer filme lá dos anos 70, 80, você vai ver lá aqueles carrões, Dodge Dart, aquelas coisas lá, né, nem lembro o nome dos carros. Aqui no Brasil também, Opala, aquelas coisas que a gente falava banheira de gasolina, né? Era tanta gasolina que você tinha que pôr no carro, parecia uma banheira, né? Pois bem, como esses países do Ocidente, a economia estava toda focada e andava pela derivado de petróleo, o baque do preço do barril de petróleo em 73, 74 foi tão forte nos Estados Unidos e no Brasil, que no caso do Brasil nasceu o Proálcool, que é o programa de exploração de etanol da cana-de-açúcar. Eu estou acabando, mas vou falar bem rapidinho aqui, só para que fique isso registrado. Inicialmente, o etanol, na verdade, era pensado para ser extraído, né, o que vem ser da cana-de-açúcar, da mamona. Olha o que é a ditadura, gente. Por que mamona? Ah, não, é da mandioca, desculpe. Por que mandioca? Mamona foi o biodiesel no Lula. Por que mandioca? Porque a mandioca é o produto que a agricultura familiar produz em todo o país. Do sul até o nordeste, a ponta do nordeste. Todo estado que tem agricultura familiar, passando por São Paulo, ele planta, historicamente, mandioca. Então, a ideia inicial de técnicos e engenheiros da UFMG, aqui de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais, era extrair o álcool vegetal, né, o álcool da mandioca, para aumentar a renda da agricultura familiar. O que o governo da ditadura faz? Nananina, não. Nós vamos tirar quem planta cana-de-açúcar. Porque é um pessoal de direita. Apoiava o governo e os ataques que fazia a esquerda. E eles tiram o dinheiro da agricultura familiar e colocam para quem já era rico, dono de engenho, dono, portanto... E aí eles criam um financiamento do Proálcool para transformar as empresas e fazendas de produção de açúcar em anexos. Esse é o nome técnico, para começar a produzir álcool. Só para vocês terem uma ideia. Só que em 79 vem uma nova onda, porque o Iraque, e principalmente o Irã, com a revolução, né, dos ayatolás, né, e da liderança do Ayatollah Khomeini, que derruba o Shah Reza Pahlavi, eles criam um problema na produção de petróleo no país e na região, de tal maneira que explode o preço do petróleo. Sabe o que os Estados Unidos faz? Lembra que eu falei que eles também usam derivado de petróleo na economia deles. Eles tinham emprestado dinheiro para vários países que estão se desenvolvendo nesse período. Um deles é o Brasil, o outro é a Polônia. E a gente pagava juros para os Estados Unidos de 2,5% ao ano. 2,5% de juros. Era o principal, aquilo que eu peguei, e colocava mais 2,5% ao ano. Os Estados Unidos em 80, 79, 80, sabe o que eles fazem? Eles já estavam aumentando. Eles aumentam para 25%. De 2,5% ao ano, eles puxam para 25%. Aí destruiu a ditadura de vez. Destruiu o governo militar.
eles não tinham de onde tirar dinheiro. Aí acabou, não tinha mais emprego, não tinha salário, não tinha Transamazônica, não tinha mais nada. E é por isso que eles entregam para o Tancredo, na verdade para o Sarney, o país destruído. Totalmente destruído, que a gente só vai conseguir organizar nos anos 90, 10 anos depois. Então, é isso que eu gostaria. O aulão de hoje é um pouco sobre a ditadura e 5 slides para mostrar o que o Brasil não discute nas escolas, nas faculdades, sobre a desgraça que foi a ditadura militar para o Brasil em todos os campos. Eu destaquei só isso, né? Aí estão perguntando por que o PT não foi alterando aos poucos para a mandioca. Foi pior, viu, Mara? Você lembra que antes da gente achar as reservas de pré-sal no governo Lula, o Lula começou a falar de biodiesel, lembra? Pois então, na época, a ideia, por isso que eu confundi, era extrair o biodiesel de mamona, porque mamona também é uma cultura que se espalha pelo país, ela não precisa de grandes cuidados, né? E aí daria uma renda para o agricultor. Sabe o que aconteceu quando o Lula começou a falar do biodiesel para valer? Veio o sojicultor, que vocês sabem que são fascistas, na maioria das vezes, e enquadra o governo Lula. Fala, nada de mamona, vai ser soja. Só não foi um monte de dinheiro para eles do biodiesel, foi para outras coisas, né? Principalmente exportação de soja para a China, né? Para dar como ração para porco, né? Mas só não foi porque aí teve a descoberta daquelas reservas de pré-sal e aí o Brasil explodiu, né? E agora parece que vai voltar, né? Não sei se vocês viram hoje o governo, a Petrobras, falando que nós vamos explorar de novo petróleo como país desenvolvido, até o toco, foi o que eles falaram.